Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, abrindo o entendimento, os entendimentos, para que todos possam conhecer, saber, discernir a vontade de Deus para suas vidas. E é sobre isso que eu queria falar esta manhã. Porque Jó, no livro de Jó, nós encontramos o texto que diz: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve. O júbilo dos ímpios é breve. E a alegria dos hipócritas, que não deixam de ser ímpios, é momentânea. O júbilo dos ímpios é breve. E a alegria dos hipócritas é momentânea. Ainda que a sua altivez suba até o céu, seu orgulho, sua prepotência, suas conquistas, suas vitórias, ainda que a sua altivez suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens. A cabeça chegar à nuvem é o auge da glória aqui na terra. É o júbilo do ímpio aqui na terra. A alegria dos hipócritas aqui na terra. Contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que o viam dirão: onde está? Que maravilha de palavra. Ela traz gozo na nossa alma. Porque não pela infelicidade que os ímpios vão sofrer. Já estão sofrendo, mas que vão sofrer. Não é isso. O destino dos que são altivos, orgulhosos, presunçosos, aqueles que se acham alguma coisa, não é a intenção de Deus que eles pereçam. Muito pelo contrário, o próprio Deus disse: eu não tenho prazer na morte dos ímpios, senão que cada um se converta. Mas, infelizmente, as concupiscências do mundo tocam direto no coração do homem, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas vaidades, orgulhos, prepotência, etc, etc, etc. Então, os ímpios valorizam a carne, valorizam o que se pega, o que se toca, o que se sente, valorizam tudo aquilo que é passageiro, tudo que cessa, tudo que acaba. Eu lembro que na minha juventude, primeira vez que o Brasil foi campeão mundial, foi uma maravilha, foi uma alegria.
Puxa vida, foi em 58. Eu tinha 13 anos de idade. 58, o Brasil foi campeão. Depois veio 62, bicampeão. Brasil era a expressão da glória no futebol. Pelé e outros tantos, né? Garrincha, aqueles jogadores antigos, talvez você nem se lembre, nem saiba. Mas eles fizeram muita glória, muita, digamos assim, muita fama. A seleção brasileira, puxa vida. O Brasil fervia em festa, em alegria. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Tudo passa neste mundo. Tudo passa. Diz assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ai, que coisa gloriosa. Então a gente vê que no passado nós tivemos homens que fizeram fama, que fizeram sucesso, que eram glorificados pelos homens, pelos próprios homens, respeitados pelos próprios homens, no mundo inteiro. Mas todos eles passaram. Tudo acabou. Tudo cessou. Mas aquele que fez a vontade de Deus permaneceu para sempre. Você quer ver uma coisa? Vamos falar dos homens de Deus. Por exemplo, Abraão viveu milhares de anos atrás. Mas diz o texto sagrado que Deus o abençoou em tudo que Abraão colocava a mão, prosperava, era abençoado. Porque ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Então, quando a gente fala, pensa, medita nas Sagradas Escrituras, na história de Abraão, a gente sente aquele gozo, aquela alegria da palavra de Deus, o gozo de saber que Deus é bom. Se Ele é bom até para com os maus, porque dá o sol, que aquece o corpo, né? A pessoa vai na praia e ela nem esquenta a cabeça que é Deus que dá aquele sol gostoso. É Deus que dá o mar, os mares. Ele que dá as estações. As estações mudam. Verão, calor, o verão, inverno, outono, primavera. Então tem o tempo para cada coisa, o tempo para as flores. Mas o mundo não dá a mínima para o que Deus lhe dá. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não morrem nunca. Porque hoje quase não se fala no Garrincha, quase não se fala mais no Pelé, enfim, naqueles grandes vultos do futebol, do esporte. Eu era apaixonado por essas figuras.
gostava, enquanto a minha cabeça era dirigida pelas concupiscências deste mundo. Até que um dia eu tive a felicidade de ouvir a palavra de Deus, de conhecê-la, ouvi-la e mergulhar nela. Então, puxa vida, graças a Deus. Quando eu rio ao ler esses textos sagrados, é o gozo que entra, que faz ferver dentro da gente. O gozo da palavra de Deus, do Espírito Santo. Então ele diz que a concupiscência do mundo, as concupiscências do mundo, quem faz ou quem segue a concupiscência do mundo vai passar igual o mundo. Tudo passa. O mundo passa, a sua concupiscência também. Quer dizer, os desejos da carne, as cobiças sexuais, os desejos dos olhos. Nem todos têm o direito de usufruir os desejos dos olhos, as cobiças dos olhos, mas aqueles que têm, ostentam por aí, nas redes sociais, etc. E aqueles que curtem a vaidade desta vida, não é do Pai, não são do Pai, mas do mundo. Mas o mundo passa, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Jó, né? No livro de Jó, um dos amigos dele falou isso para Jó. Só que essas palavras não atendiam, não encaixavam com Jó, porque Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. E o próprio Deus o honrou na cara do diabo. Viste, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Quer dizer, veja que Jó é exatamente aquilo que Deus queria que fosse. Abraão, apesar de suas falhas técnicas, digamos assim, ele era um homem que obedecia à palavra de Deus. Porque ele obedecia à palavra de Deus, então Deus o abençoou, o abençoava em tudo. Quem se voltasse contra Abraão estava se voltando contra Deus. Olha só. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, Abraão. E abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão. Isso é promessa de Deus. Isso não falha. Então, quem é a favor de Abraão é a favor de Deus. Quem é contra Abraão é contra Deus. Então, Deus o abençoou, o honrou por toda a vida, toda a sua vida, todos os seus 175 anos de vida. E diz o texto que ele, quando morreu em ditosa velhice. Ele não morreu sofrendo, ele não morreu gemendo, ele não morreu nas mãos dos médicos e
e sujeito a injeções e tratamentos. Não. Jó morreu em ditosa velhice. Ele não morreu, claro, mas ele dormiu, adormeceu na terra e despertou na presença de Deus. Então, amiga e amigo, por que eu estou falando essas coisas? Para que você, como eu, todos nós que cremos em Deus, às vezes ficamos pensando assim, puxa vida, como... Eu não penso dessa forma, mas às vezes a pessoa pensa, puxa, como Deus é injusto, porque, veja só, os maus prosperam. Os homens iníquos que não temem a Deus prosperam. Olha só a vida deles, tem isso, tem aquilo outro, e ostentam nas redes sociais tudo aquilo que tem. Só que são loucos, coitados, absolutamente loucos, porque eles não têm ideia do que vai vir sobre eles. Olha só, aqui no texto de Jó, diz assim: porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, quer dizer, desde Adão e Eva, o júbilo dos ímpios é breve, a alegria dos ímpios é breve, a felicidade dos ímpios, dos maus, é breve, é momentânea. Ainda que dure 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que é? 20, 40, 50, 100 anos. Para Deus. Se ele trata um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, imagine, minha amiga e meu amigo, como é breve o tempo humano aqui na Terra. Ainda que pense, morreu com 79 anos, com 80, com 150 anos. Quem é o que viveu mais nessa terra? Está aqui fulano. E daí? Aí ele diz assim, ainda que a sua altivez, seu orgulho, suba até o céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, em forma de grandeza, de pensamentos de glória. Contudo, aqui é que é forte, como o seu próprio esterco, quer dizer, as próprias fezes que carregam dentro de si, eles perecerão para sempre. Como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E haverá o dia, naturalmente, que dirão, onde está? Cadê ele? Sumiu, desapareceu, acabou. Não se lembra de um cantor que você gostava muito, de um artista, de um jogador, de uma figura muito famosa neste mundo, que você lembra dos Beatles, né? Na época dos Beatles, havia bitomania, as pessoas eram vidradas nos Beatles, etc, etc. Cadê os Beatles? Acabou. E um deles chegou ao ponto de dizer, olha, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo continua vivo na vida daqueles que nele creem, mas morto para aqueles
que já estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, toda essa gente que focou a sua vida nas vaidades deste mundo, na concupiscência dos seus olhos, na concupiscência sexual da carne, todos eles passaram. Todos eles passaram. E todos vão passar. Todos vão passar. Não tem jeito. Todos vão passar. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina é que existem aqueles que vão ficar para sempre e aqueles que vão desaparecer para sempre também. Aqui, ele disse assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o objetivo aqui nosso é justamente suscitar esse assunto para que você, amiga e amigo, que está nos assistindo, que tem acompanhado essas transmissões, você venha avaliar a sua própria vida, a sua própria alma. Não precisa ser agora, nesse momento, mas quando você colocar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, pense, raciocine, para onde vai a sua alma? Você sabe? Você sabe o que vai acontecer quando você passar para a eternidade? Para onde vai a sua alma? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe, tem consciência, tem certeza, está convicto para onde vai a nossa alma. E a gente fica feliz. E a gente fica querendo, torcendo para chegar esse dia. Como o próprio apóstolo Paulo disse, para mim, o morrer é lucro. Lucro. Porque ele vivia a fé, da fé, pela fé. Ele sabia para onde ia. Até porque ele tinha tido visões, experiências, ele chegou até onde nenhum ser humano chegou naquela altura, naquele tempo. Então ele sabia para onde ia. Ele chegou ao ponto de dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem preparado algo extraordinário. Nós que tivemos uma experiência com o Espírito Santo, que recebemos o Espírito Santo, você se lembra, você que recebeu o Espírito Santo? Eu não me esqueço daquele dia, não me esqueço mesmo, eu não esqueço de detalhes. Isso aconteceu há 60 anos atrás. Puxa vida, eu não me esqueço. Pois bem, quando lembro, entra um gozo na minha alma. Quando trago à memória aqueles momentos, puxa, que alegria. Mas o que me preocupa é com aqueles, coitados, que, infelizmente, ainda estão buscando as concupiscências deste mundo, ou seja, os prazeres desse mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, os desejos dos olhos, as cobiças dos olhos, as vaidades, as futilidades dessa vida. Tudo isso o diabo tem distraído a mente humana para que ela não pense, ela não raciocine, ela não pense a palavra de Deus. É isso que o diabo quer.
O diabo não quer que você pense no que Deus falou, está escrito. Porque se você pensar, raciocinar, somar, dividir e tal, fazer as contas, você vai chegar à conclusão de que você tem estado longe do Altíssimo. Porque a sua vida tem sido vazia, triste. Você tem vontade de morrer porque pensa assim, eu vou descansar. Não pensa isso não, isso é mentira. Isso é a maior lorota do inferno. Você vai descansar quando morrer. Não vai descansar coisa nenhuma. Aí é que a pessoa vai sofrer. Enquanto ela está aqui, é só um cheirinho do sofrimento. Mas quando a pessoa passa para a eternidade sem ter feito a vontade de Deus, e você pode ter uma ideia quando você lê o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, a partir do versículo 19 até o 32. Leia, porque Jesus mostra para onde vai a alma do salvo e para onde vai a alma do perdido. Então, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, pense, medite na palavra de Deus. Ele diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e a sua concupiscência. Muito forte isso. Eu lembro, eu tinha uma cabeleira que dava inveja. O papai tinha inveja da minha cabeleira. Ele era careca, então ele ficava me perturbando para me cortar o cabelo. Imagine se o papai estivesse vivendo hoje. Ele ia ficar desesperado com a sociedade completamente diferente. Então, olha só, hoje é carequinha da vida. Quer dizer, a gente vai percebendo, pouco a pouco, né, as nossas deficiências, as nossas, digamos assim, o que deixamos por esse mundo, ou correndo atrás do vento neste mundo. Graças a Deus que o Espírito Santo veio sobre mim e me fez ter uma nova visão, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração. E é por isso que nós estamos aqui diariamente, para tentar conscientizar as pessoas daquilo que está escrito e que vai acontecer. Isso é profecia. Está escrito. Ninguém pode mudar isso aqui. Nem Deus, nem o diabo, nem o mundo, ninguém. O mundo passa e toda a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre, minha amiga e meu amigo? Quero. Então faça a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Obedecer a sua palavra. Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê? Porque ele obedeceu a sua palavra. Deus abençoou Abraão em tudo. Tudo. Quem abençoa Abraão é abençoado. Quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado. Até hoje. Abraão já passou para a eternidade, mas aquela palavra, aquela promessa que Deus jurou, Deus não precisava jurar, mas jurou que te abençoarei. Então essa palavra é válida até hoje. Então, avalie a sua vida.
E a sua vida, o seu destino final, não depende de ninguém. Não está escrito nas estrelas. Isso é conversa fiada para boi dormir. Está escrita na palavra de Deus. Aquele que faz a vontade. Melhor, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre é eterno, igual Deus. Com Deus. Porém, aqueles que seguem o mundo, a sua concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência, vaidade da vida, soberba da vida, esses têm nada do Pai, mas do mundo. Então, quando você estiver deitado, ninguém vai te incomodar. Você está deitado com seus olhos fechados e pense nisso. Quando você estiver, pense nisso. Meu Deus, será que eu estou fazendo a tua vontade? Se você tem dúvida, é porque não está fazendo. A dúvida já faz separar aqueles que têm fé, certeza de estarem dentro da vontade de Deus, daqueles que não fazem. Então, aquele que faz a vontade de Deus, o Espírito Santo confirma dentro de si mesmo que permanecem para sempre. Mas aqueles que não têm dúvida. Se você tem dúvida, minha amiga, meu amigo, eu quero que você tenha essa consciência, porque eu tinha dúvida, uma dúvida desgraçada, essa é a palavra, é isso aí. Eu tinha uma dúvida desgraçada a respeito da salvação da minha alma, até aos 19 anos de idade. Para onde vai a minha alma? Eu tinha medo do inferno, mas um pavor, não eram medos, é um pavor. Só em falar essa palavra já me apavorava. Hoje eu tenho a alegria, o gozo de poder avisar todos os que me ouvem que quando se há dúvida com respeito à salvação da alma é porque ela está correndo risco, ela está em perigo. Mas quando há certeza, convicção, fé, mas uma fé não é religiosa, não. É fé que você toma posse daquilo que Deus promete na sua palavra. Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus são como estrume, como, desculpa lá a expressão, como o próprio cocô, próprio esterco, perecerá para sempre. Assim como há os que viverão para sempre, há os que perecerão para sempre. Perecerão quer dizer, vai continuar perecendo para sempre, mesmo depois da morte, vão continuar gemendo. Porque a morte leva a carne, o corpo, porque é material, mas não leva a alma. Essa vai sofrer permanentemente, perecerá para sempre. Perecerá para sempre. E vão perguntar, onde está? Não sei. Já esqueceram. Quem era o fulano? Ah, nem sei. Fala do Garrincha. Era um extraordinário jogador. Para mim, foi o melhor jogador do mundo. Mas fala do Garrincha para os seus filhos, seus netos, seus amigos. Garrincha, quem era Garrincha? Pois bem, não vão saber. Mas fale de Jesus. As pessoas
vão saber que Jesus um dia morreu na cruz para salvar nossa alma. Todos vão saber. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Todos vão saber. Todos sabem. Amanhã voltaremos aqui. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Pense na sua alma. Porque nada neste mundo, nada neste mundo é mais preciosa ou precioso do que a sua alma. Porque ela é eterna. A alma não morre nunca. A alma não morre nunca. A alma foi o sopro que Deus deu a Adão e Eva. Ele não faz nada que tem durabilidade, tem prazo de validade. A alma é eterna. E ele os fez para viverem com ele, não separados dele. Pense na sua alma. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu falo da alma com alegria, porque a minha alma, eu tenho certeza para onde vai. E a sua? Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo abra o entendimento de todos, para que todos possam entender a vontade dele, para que então possam tomar a atitude certa, fazer a escolha certa, para que venha colher os frutos da boa escolha. E falando em escolha, eu estava aqui meditando na parábola que Jesus propôs a um homem que veio até ele dizendo assim: Senhor, manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Obviamente, o irmão tinha tomado posse de tudo, a herança do pai, e ele queria participar dessa herança como irmão. Então Jesus disse-lhe: quem me constituiu repartidor ou juiz entre vós? E então Jesus complementou dizendo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. E a avareza é o apego às coisas materiais, é o apego ao que o mundo oferece. Nós vivemos num mundo materialista e o trabalho do mundo é oferecer tudo o que ele tem para que as pessoas venham satisfazer os seus anseios, suas cobiças. E o problema é que quando a pessoa se apega a qualquer coisa, que coloca essa coisa como prioridade na sua vida, essa coisa se torna o seu Deus. E aí é que está o grande erro. Ela passa a confiar naquilo que ela tem. O rico confia na sua riqueza. O pobre não tem em quem confiar, ele confia em Deus. Então a vantagem do pobre sobre o rico é essa. Ele não tem nada que se apegar, então ele se apega
com Deus. Já o rico não, ele tem muita coisa, então ele se apega às coisas da vida. Então Jesus propôs uma parábola que vale a pena você meditar comigo, vale a pena. Diz o seguinte, Jesus disse, a herdade de um homem rico, tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo, pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Abundância muito grande. A terra lhe tinha devolvido muitos grãos. Então, ele pensou, ele raciocinou. O seu espírito disse-lhe, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades, todo o meu fruto, o fruto do meu trabalho. Recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. O homem rico estava feliz, a sua alma estava alegre, porque ele tinha muita coisa, colheu muitos frutos. E aí, direi à minha alma, ele já tinha feito tudo, pronto, agora eu vou, o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho, com toda essa riqueza, essa grandeza? Então ele disse, direi à minha alma, o espírito dele, cabeça dele, disse para a sua alma, para o seu coração, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga, divirta-se. Esse é o objetivo do ser humano. Ele quer garantir o seu futuro. Ele quer ter muito dinheiro. Ele quer ter tudo que for possível ter em termos de dinheiro, para que ele venha garantir que a sua alma venha se satisfazer com os seus bens por muitos anos. Talvez 90 anos, 100 anos, 110 anos. Interessante, muito interessante quando uma pessoa pensa como esse homem. Porque por mais anos que essa criatura vá viver com muito dinheiro, mas ela se esquece que o seu corpo, a sua matéria, também vai se deteriorando, vai se enfraquecendo, as juntas, né? O corpo vai definhando pouco a pouco. Muito legal isso. Essa parábola aqui é muito bacana. Eu posso falar isso com vocês, porque eu vou fazer 80 anos. Já estou prestes a fazer 80 anos. Hoje, eu não posso cobrar do meu corpo o que eu cobrava antes, quando era jovem, 20, 30, 40 anos, 50. Não, de forma nenhuma. Antigamente, eu tinha um comportamento mais, digamos assim, esperto, não é? Mas, com o peso
dos anos que a gente vai vivendo, a gente vai, pouco a pouco, perdendo as forças físicas, não espirituais, mas as físicas vão se debilitando normalmente. Isso é todos nós, você que está me assistindo aí, você que é jovem, bonita, rapaz, saradão, etc. Você vai chegar lá, se chegar. Se você chegar lá, você vai notar isso que eu estou falando, você vai verificar, vai conferir, vai constatar na sua própria vida. Então, aquele homem tinha reservado muito dinheiro para muitos anos. Então, qual foi o conselho da sua cabeça, da sua sabedoria, do seu espírito? O seu espírito lhe disse: alma, porque o prazer acontece na alma, não é? O prazer é na alma, é a alma que sorri, a alma que se satisfaz, é a alma que chora, é a alma que dá gargalhada, que se alegra, é a alma. A gente sente na alma, a gente não sente no espírito, a gente sente na alma. A alma, Deus tem alma, você sabia disso? Ele criou o homem e soprou o fôlego dele, a alma. Então, o homem tem uma alma que sente tudo, que sente cheiro, sente o perfume das flores, que sente, que ouve, que vê, que fala. Enfim, a alma é esse ser invisível que está dentro da gente, que não tem espelho, não tem aparelho científico que possa detectar, mostrar a alma. A alma é algo que você não vê, mas sem ela você não sente nada. Você é morto. Quando a alma deixa o corpo fica morto, desfalece. Então, o ser humano quer garantir o futuro da sua alma. Mas que futuro é esse? Ele diz aqui, olha, alma, falando para a sua própria alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. A alma gosta de descanso. A alma quer descanso. A alma quer descanso. É ou não é? Quando uma pessoa não tem paz, por exemplo, quando uma pessoa tem depressão, insônia, nervosismo, ansiosa, quando uma pessoa sente um vazio, esse sentimento de vazio, é a alma que está desesperada, é a alma que está faminta. Então diz o texto que o homem rico, disse para sua alma: descansa. Primeira coisa, come. A alma gosta de comer, usa o corpo para se alimentar. A alma tem prazer em comer. Quem é que não tem prazer em comer? Não é? Todo mundo tem. Olha só, ele disse para a alma: alma, descansa, come, bebe. A alma gosta de beber, seja água, seja vinho, seja cachaça, seja lá o que for. A alma tem que beber. A minha alma fala com você. Então a garganta fica seca, eu tenho que beber água, senão a minha alma não pode se exprimir. Então, olha só o que aquele homem dizia para sua alma: descansa, descansa. Quem não gosta de descansar? Come. Quem não gosta de comer? Bebe. Quem não gosta de beber?
folga, quer dizer, divirta-se, curte a vida, curta a sua vida. Mas aí, Deus lhe falou, lhe disse, louco. Você sabe que Deus não exagera. Quando ele fala muito, você pode imaginar o que é muito. Quando ele criou os céus, a terra e tudo que havia na terra, ele não diz tudo é ótimo, excelente. Não, ele diz é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Acabou. Deus não usa superlativo. Ele diz: descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco. Você imagine o grau de loucura é a criatura que carrega consigo este sonho pessoal de ter dinheiro suficiente, de ter tudo, capaz de fazê-lo descansar, capaz de fazê-lo comer o que ele quiser, capaz de fazer beber o que ele quiser, divertir-se. São as baladas, as diversões, tudo. E as pessoas entram na internet, quer dizer, os internautas ficam perdidos ali em entretenimento na internet. Mas chega um momento que cansam, então tem que descansar. É a alma que tem que descansar. Chega um momento em que tem fome, tem que comer. Chega um momento que tem sede, tem que beber água no carro, pelo menos. E chega um momento que ela quer se divertir, ela quer gozar a vida. Folga, goza a vida. Só que Deus falou para esse homem que estava dizendo para sua própria alma, para comer, para descansar, comer, beber e se divertir. Ele disse, louco. Todas as pessoas que pensam como esse homem são loucas. Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. Quer dizer, a alma vai ser recolhida. Alguém estava pedindo a alma daquele louco. E como? O que estava pedindo a alma? Era a morte, obviamente. E o que tens preparado? O que tens preparado? O que você tem preparado para descansar, comer, beber, divertir-se, para fazer o que você bem entender nessa vida. Tudo isso diz respeito aos prazeres da alma. Mas quando a alma sai do corpo, a alma que não morre, a alma não morre. O corpo fica aí, volta ao pó, mas a alma, o sopro que Deus colocou no homem, não morre. Esse sopro permanece por toda a eternidade, porque foi o Eterno quem criou. Então a alma, a sua alma, minha alma, a nossa alma, só tem duas opções quando deixa o corpo, quando descola do corpo. E para quem ela serviu aqui na vida, se ela serviu a Deus, ela vai direto para Deus. Se ela serviu a si mesmo, se ela foi o seu próprio Deus, se ela adorou o seu próprio corpo, se ela
trouxe para o seu corpo todos os prazeres do mundo. E quando sai do corpo, ela vai para onde? Essa alma louca. Para onde vai a alma do louco? Vai para onde estão todas as demais almas dos loucos desta vida. Loucos para Deus são os perdidos, como o caso das 5 virgens loucas, Jesus falou. 5 virgens loucas que saíram para se encontrar com o noivo, mas faltou o óleo. Então, elas ficaram no escuro. Jesus veio, levou as prudentes e deixou as loucas, as nécias, para trás. Abre-nos a porta, Senhor. Não vos conheço, porque elas cuidaram mais da sua própria alma, da sua própria vida, dos seus próprios prazeres. Elas não foram diligentes para que pudesse ter azeite de reserva para manter a sua chama acesa, que é o Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. Alguém perguntou, bispo, quer dizer que quem não tem o Espírito Santo não é salvo? Não, não é isso. Não significa isso. Se você não tem o Espírito Santo, como o caso do ladrão na cruz, aquele ladrão bom, ele foi salvo no último momento. Ou ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Naquela hora ele foi salvo, Jesus o perdoou, ele foi salvo, mas foi no último momento. Ainda houve chance, tempo, para ele dizer, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, aquela alma foi salva. Ele não foi batizado nas águas, ele não frequentou a igreja, ele não foi batizado com o Espírito Santo, nada, zero. Mas no último momento ele clamou e o Senhor atendeu. O problema é que às vezes a pessoa não tem tempo de clamar. Não tem momento para clamar. É rápido. É rápido. O caso daquela festa rave que ele levou, houve uma matança, um assassinato de centenas de pessoas, mais de 1.200 pessoas. Então, numa noite de festa, numa noite em que estavam descansando, comendo, bebendo, folgando, se divertindo, cantando, amando-se entre eles, mas veio aquela mortandade, eles não tiveram tempo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí o que aconteceu? Onde foram aquelas almas? Jesus diz aqui, o Senhor Jesus é quem fala. O Senhor Jesus que está falando aqui, não sou eu não. Jesus está falando essa parábola, uma parábola, para que todos possam compreender. Ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Aí, Jesus complementa essa parábola dizendo, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. É forte isso. Você está me assistindo nesse momento? Ou qualquer hora do dia, amanhã, semana que vem, você entrar aqui, você vai assistir essa mensagem. E você, obviamente, está assistindo, a sua alma está assistindo.
através dos seus olhos. A sua cabeça, o seu espírito está pensando através da sua alma. Você está saboreando, degustando as palavras do Senhor Jesus ou não? Não sei. Mas seja bom, seja mal, é a alma que sente tudo isso. Então, minha amiga e meu amigo, está aqui uma lição para todos nós. Porque quando Jesus disse louco, Jesus falou que Deus falou. Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, quer dizer, toda essa fartura, toda essa riqueza, tudo que está sob o seu comando, sua autoridade, para quem será? Porque vai ficar por aí. Porque quando a alma deixa o corpo, ela vai só. Ela não leva nada consigo. Ela não leva parente, ela não leva ninguém. Cada alma vai sozinha para o seu destino, que ela, a sua cabeça, traçou. Porque ele pensou, ele raciocinou. Puxa vida, colhi tantos frutos, o que eu vou fazer com tudo isso? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores, vou guardar tudo e vou dizer para a minha alma, o Espírito falando para a alma da pessoa, daquele homem rico. Olha, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Alma, descansa, come, bebe, divirta-se. Viva a vida. Faça o que você bem entender. Mas aí, ouviu-se uma voz de Deus. Deus falou, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, quando a alma deixa o corpo, descola do corpo, tudo que ela tem fica por aí. Tudo. E nunca ninguém levou nada desta vida. Nunca, jamais. Levou nada, zero. Apenas uma alma que obedecia à palavra de Deus ou desobedecia à palavra de Deus. A alma que obedece à palavra de Deus, que segue os conselhos de Deus. E aqui é Jesus quem está falando, não é um profeta simplesmente, não é um apóstolo, não. É o próprio Deus encarnado, o próprio Deus ao vivo, falando, ensinando, para que nós não venhamos colocar ou se apegar a qualquer coisa dessa vida, porque um dia nós vamos deixar por aí. E aqui inclui parentes, amigos, filhos, pais, irmãos, esposa, marido, tudo. Aqui não são só os bens materiais, não. São os bens de familiares, os familiares. Está incluído tudo. É a família, tudo. Tudo vai ficar por aí. E outros vão tomar posse. Mas também um dia vão sair. As suas almas vão descolar do corpo e vão deixar tudo por aí. E assim tem acontecido desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo tem sido assim. Nunca mudou. Aliás, tem uma palavra forte sobre isso, mas que nós falaremos no outro dia. Minha amiga e meu amigo, avalie a sua alma. Avalie, pese a sua alma
na sua consciência. Pese. Com a sua inteligência, com o seu espírito, pese a sua alma. Avalie. Veja como está a sua alma. Imagine se você partir hoje. Imagine se você deixar o seu corpo hoje. Para onde vai a sua alma? Você sabe? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Talvez você nem goste de ouvir isso, talvez venha mudar, sair fora dessa palavra. Tudo bem, mas de qualquer maneira, essa pergunta vai estar sempre dentro de você. O seu espírito vai cobrar da sua alma o que ela tem feito para garantir não os bens deste mundo, mas garantir a própria vida eterna ou o sofrimento eterno. É ou não é? Porque se você serve ao Senhor Jesus, se você se apega ao Senhor Jesus, você automaticamente se desapega das coisas desse mundo. Mas se você se apega às coisas desse mundo, isso que é avareza. A avareza é isso, se apegar às coisas desse mundo. Se você se apega às coisas desse mundo, com certeza você estará desapegado de Deus. E para onde vai a sua alma, nesse caso? Para onde vai? Fica essa pergunta e você responde para si próprio, para que você possa, então, avaliar, pesar a sua alma na palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus pesa a nossa alma. Leia as Sagradas Escrituras. Leia devagarzinho, mesmo que você não entenda tudo que você lê, mas leia, porque aquilo que você precisa entender, o Espírito Santo vai te revelar através da palavra dele. Sozinho, você e ele. Onde quer que você estiver, leia a Bíblia. Leia, vai lendo, ainda que você não entenda. O que você precisa entender, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai iluminar o seu entendimento e você vai entender. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo Deus, o guia de Israel, o guia do povo de Deus, o guia daqueles que ouvem e se submetem, obedecem à sua palavra. Veja só, nós temos recebido muitas perguntas e muitas pessoas com muitas dúvidas com respeito às escrituras sagradas. O que eu posso comer, o que eu não posso comer, ô bispo? O que eu posso, por exemplo, sábado, guardo ou não guardo o sábado? Olha só. Posso comer carne de porco ou não posso comer carne de porco? Então, essas perguntas surgiram na igreja primitiva, quando as pessoas, os gentios, que não eram judeus, gentios são os não-judeus, os gentios estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Então, surgiram muitas dúvidas entre eles. E nós queremos tentar dirimir dúvidas, para que as dúvidas não venham amarrar a sua fé, não venham emperrar os seus pés no lodo deste mundo. Porque dúvida é o diabo trabalha com dúvida. O diabo trabalha com a dúvida, ou melhor, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Assim como Deus trabalha com a palavra de fé, vai que eu sou contigo,
o diabo trabalha com a palavra de dúvida. E cuidado que ali pode ter uma armadilha, uma cilada, enfim. O diabo tenta bloquear o caminho das pessoas com dúvidas. Então, caso ou não caso? Caso com fulano ou não caso? Faço isso ou faço aquilo? Vou fazer a faculdade disso ou daquilo? Essas dúvidas realmente emperram, atrapalham, bloqueiam a ação da fé. Então, eu queria que você me ajudasse a raciocinar com respeito ao que diz a palavra de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Tiago fala assim, ele diz assim: por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Porque os judeus já sabiam das regras lá do Antigo Testamento, mas os gentios não sabiam de nada. Então ele diz, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, que são as pessoas de outras religiões que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Apenas, aí ele diz, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, quer dizer, tira a contaminação dos ídolos, remove os ídolos da sua vida. Qualquer ídolo, seja um ídolo, um artista, um jogador de futebol, um clube de futebol, seja um santo, uma santa, uma imagem qualquer, abstenha, quer dizer, sai fora, tira isso das contaminações dos ídolos, da fornicação. Fornicação significa sexo fora do casamento. Deus não fez o sexo para ser curtido como entretenimento, não. O sexo é depois do casamento. A pessoa casou, se comprometeu diante de Deus com a outra pessoa, então ela entrega a sua vida para outra, o seu corpo para outra, e a outra fica dona do seu corpo. Então fica assim, isso é o sexo conjugal. O sexo conjugal é perfeitamente lícito. Deus criou o homem e criou a mulher. Ele não criou dois homens e duas mulheres, ele criou um homem e uma mulher, um casal, justamente para que eles pudessem, ou o casal pudesse, gerar filhos, e isso através do coito conjugal, quer dizer, quando a pessoa está casada, não sexual. Então, a relação sexual indiscriminadamente é um pecado. A pessoa que vai se relacionar sexualmente com a outra tem que estar comprometida com a outra e vice-versa, através do casamento, porque Deus criou a instituição mais sagrada da face da terra, é o casamento. Se você não sabia, fique sabendo. Então ele diz, abstenhais dos ídolos, da fornicação, quer dizer, sexo fora do casamento, e também do que é sufocado, quer dizer, animais que são sufocados, sacrificados de forma a sufocar. Pega-se no pescoço e torce o pescoço para matar, por exemplo, um frango. Isso é pecado. E do sangue. E do sangue, que quer dizer comer o sangue. Antigamente,
quando eu não conhecia Jesus, eu gostava muito de chouriço. Chouriço, você sabe, é o sangue do porco, que é temperado, enfim, faz-se a linguiça dele. Eu gostava demais. Mas quando eu tomei conhecimento de que não deveria comer sangue de espécie alguma, de forma nenhuma, porque o sangue do animal, no sangue está a vida do animal, está a vida da pessoa, o sangue. Então não se pode usar sangue de forma nenhuma. Mas, além disso, tem outras dúvidas que têm surgido. Por que isso, bispo? Por que aquilo? E eu queria que você tivesse essa consciência do que você deve ou que não deve fazer. Por isso é importante que você tome conhecimento da Sagrada Escritura, que você leia a Bíblia e medite na palavra de Deus e siga a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acredito, não. É o que está escrito, é o que vale. É isso que vale, o que está escrito. E com respeito às dúvidas nossas de cada dia, vou ler um texto aqui que vai ajudar você a entender a palavra. Inclusive, você pode pegar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 14, a partir do versículo 17. Eu escolhi esse texto para que venha elucidar toda e qualquer dúvida. Veja só. O apóstolo Paulo, dirigindo essa carta, essa epístola aos cristãos de Roma, os romanos, muitos romanos se converteram ao Senhor Jesus. Então, Paulo escreve dando as diretrizes do Espírito Santo para eles e para nós, obviamente, consequentemente. Então, ele diz assim, com respeito à comida, bebida, enfim, posso beber, não posso beber, posso comer, não posso. Então, veja só, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual, não é físico. Há o reino deste mundo, que é físico, mas o reino de Deus é espiritual. Você segue as leis, as palavras, as orientações do Espírito Santo, que é Espírito, e que usa os seus servos para falar, orientar a sua igreja. Ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso é importantíssimo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, não para discussões, não para brigas, não para fofoca. Ah, fulano comeu aquilo, ai, que coisa, hein, comeu. Não tem nada disso. Cada um tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dá a fé para as pessoas saberem o que elas podem e o que não podem fazer. Nós temos uma consciência, e essa consciência é, digamos, o juiz de Deus em nós. Então, se eu faço alguma coisa que a minha consciência começa a latejar, então tem alguma coisa errada, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas se eu tomo uma decisão, se eu faço alguma coisa que eu fico em paz comigo mesmo, sobretudo com Deus, então eu posso ir em frente. Está aqui escrito, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, não confusão, não conflitos, e para edificação.
edificação de uns para com os outros. Então, eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus para que haja paz comigo e também da minha pessoa para as outras pessoas que convivem comigo, edificando uns aos outros. Não destruas por causa, olha só, não destruas por causa da comida. Posso comer isso? Posso comer aquilo? Não. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Que é aí que acontece muito. Aquelas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus e ficam apontando o dedo para fulano, beltrano, ciclano, que está comendo que não deveria comer, bebendo que não deveria beber, essas pessoas estão sendo usadas pelo mal, pelo diabo, para fazerem isso, justamente para colocar pedras de tropeço na vida das outras pessoas. A nossa palavra tem que ser para edificar, construir, ajudar, abençoar, fazer o bem para o nosso próximo, especialmente os da família de Deus. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. É verdade que tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Mal vai para o homem que come com escândalo. Quer dizer, uma pessoa que senta à mesa e come com escândalo, vai mal para ele. Então, ninguém pode ser juiz daquele homem. Deixa ele quer comer assim, com escândalo, é problema dele. Nós não temos que falar nada, nós não temos que ficar olhando e criticando quem quer que seja. Cada um segue a sua própria vida, sua própria fé, sua própria crença. Nós temos que respeitar, porque Deus respeita isso. Deus respeita a nossa vontade, as nossas vontades. Por que nós não vamos respeitar a vontade dos outros? Que é a vontade dos outros. Então, é bom, aí ele fala, bom é não comer carne. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Quer dizer, o bom, está dizendo aqui, é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Ah, bispo, então eu não posso beber vinho. Presta atenção, nós não acabamos de ler o texto sagrado. Presta atenção. Paulo fala para Timóteo, o seu discípulo, seu filho na fé, para beber não somente água, mas também um pouco de vinho, para que, por causa do problema que ele tinha no estômago, o vinho, então, viria ajudar a sua digestão. Paulo fala sobre isso. Mas aqui ele está falando, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, bispo, como é que eu vou fazer? Se ele fala para Timóteo para beber um pouco também de vinho, e aqui ele fala para não beber vinho, o que eu vou fazer, bispo? Vamos chegar lá, vou responder essa pergunta já. Aliás, eu vou responder de acordo com o que está escrito. Aí Paulo fala, presta atenção, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça, porque aí não estaria edificando, né, uns aos outros. Tu tens fé? Pergunta o apóstolo aqui. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Se você tem fé, você tem para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Posso beber vinho ou não posso beber vinho, bispo? Quem sou eu para dizer para você beba ou não beba?
Quem sou eu para dizer coma isso ou não coma isso? Coma carne ou não coma carne? Eu não sou ninguém. A sua consciência de fé é sua. Se você bebe vinho e sente acusado pela sua consciência, então não beba. Se você bebe vinho, mas não sente latejar sua consciência, então vá em frente. Agora, se você tem fé para beber vinho, que você beba sozinho, longe do teu irmão, para que o teu irmão não venha se escandalizar, porque você não pode limitar a sua fé por causa do irmão, da irmã, de quem quer que seja. Você tem o direito de beber quando você estiver só, que não vai escandalizar ninguém. Essa é a fé. Então ele diz assim, tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Quer dizer, até para comer, se você come com dúvida, você está condenado. Isso é pecado. Legal, né? Você come alguma coisa com dúvida, então é pecado. Se você bebe alguma coisa com dúvida, é pecado. É isso que quer dizer. Então, cada um tem que andar de acordo com a vontade do Espírito Santo, com a consciência espiritual, com a consciência do reino de Deus, com a consciência da palavra de Deus, do conselho de Deus. E isso é algo pessoal. Cada um tem a sua própria fé. Por exemplo, a Esther tem fé para comer determinadas coisas que eu não tenho fé para isso. E eu não critico. Porque eu também tenho fé para comer outras coisas que ela tampouco tem fé para isso. Então, a gente respeita um ao outro. Mas como nós somos casados, a gente, então, vive em paz. Em paz. Um não censura o outro. Cada um faz, come ou bebe de acordo com a sua própria fé. Isso é respeito. Respeito à fé de cada um. Porque a fé é algo pessoal. Pessoal, individual. Cada um tem a sua própria fé. Como diz o texto, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas, em outras palavras, não é bem-aventurado aquele que condena os outros, porque nós não somos juízes de ninguém. Nós temos que avaliar a nossa própria vida. Nós temos uma consciência que nos acusa ou aprova as nossas atitudes. Então, sigamos a voz da consciência espiritual, da voz do Espírito Santo, que é a fé. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Não come por fé, não come pela fé. E tudo, ele encerra esse capítulo, e tudo o que não é de fé é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. Tudo que a gente faz que não é pela fé é pecado. Quem vive no reino de Deus vive pela fé. Quem não vive no reino de Deus, vive no reino deste mundo, não tem o Espírito Santo, faz as coisas de acordo com a vontade dele e não tem consciência para acusar, aí ele vai vivendo a vida do jeito que ele quer. Ele gosta de fornicar, então vai fornicar. Ele vai fornicar e vai continuar no pecado e não vai ter consciência que desaprove isso. Mas ele está vivendo no reino deste mundo. Mas para quem está vivendo no reino de Deus,
sujeito às regras, às leis, os mandamentos, a disciplina, a ordem do reino de Deus, esse está sujeito, está limitado pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Com isso, a gente que vive pela fé não tem dúvida. A dúvida desaparece. Por quê? Porque sabemos o que podemos e o que não podemos. E cada um de acordo com a sua própria fé. Então, quando você vê alguém condenando a Igreja Universal por isso, por aquilo outro, é porque não está no reino de Deus, está vivendo no reino desse mundo. Por exemplo, bispo, guarda o sábado ou não guarda o sábado? O sábado foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus disse isso. Jesus curou no dia de sábado, os discípulos colheram espigas no dia de sábado, e os judeus ficaram irritados, não pode fazer isso, vocês não podem, isso é proibido. Mas eles eram judeus e eram hipócritas, Jesus os condenou por causa da hipocrisia deles. Quer dizer, guardavam umas coisinhas pequenininhas e depois faziam coisas piores. Então, amiga e amigo, a sua fé tem que ser pura, limpa, íntegra. Tudo que é limpo, olha só, o texto sagrado, Paulo fala, quanto ao mais, irmãos, aos que vivem no reino de Deus, a família da fé. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, eu queria que você amadurecesse, não apenas com informações. Para amadurecer, a gente tem que vivenciar a vida. O amadurecimento vem com as lutas que nós enfrentamos a cada dia. Todo dia que você enfrenta dúvida de sabores, que tem experiências tristes, amargas, mas você está aprendendo, são as tribulações que Deus permite para que a gente venha aprender a viver pela fé, que quer dizer viver na dependência exclusivamente de Deus. Porque tudo o que não é de fé é pecado. Então, amiga e amigo, não coloque aí perguntinhas para mim. Ô bispo, isso aqui, eu não sou guia, eu não sou guru de ninguém, não. E nem quero ser, e nunca jamais vou ser. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Mas eu tenho dúvida com respeito a isso. Consulte a sua consciência, consulte a palavra de Deus. Aonde que eu vou ler? Todo dia a gente está pregando. Leia a Bíblia, todo dia você vai saber. Deus vai dirigir você, especialmente você que tem dúvidas com respeito à sua fé. Leia as palavras de Jesus, o Novo Testamento, que são as orientações para o povo convertido, os novos convertidos, aqueles que, os recém-convertidos, que devem entender quais são as regras que dirigem, conduzem a pessoa no reino de Deus. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Por isso, nós falamos aqui a palavra de Jesus, a palavra dos apóstolos que foram conduzidos pelo Espírito Santo para escrever e instruírem a igreja. Enfim, tudo isso é para o benefício de cada um de nós, para a nossa fé, para que a nossa fé venha desenvolver, para que nós não fiquemos como crianças, meninos, de um lado para outro, com a fantasia, as fantasias desse mundo ilusórias. Não,
cuide da sua fé. Leia, ouça a palavra de Deus. Inclusive, você que tem dificuldades para ler a Bíblia, nós temos a Bíblia aí, há a Bíblia que é falada, o áudio da Bíblia, a Bíblia toda está à sua disposição no Univer. Você entra no Univer, você toma conhecimento de como pode ter no seu celular, no seu tablet, enfim, computador, pessoas que vão falar, vão ler a palavra de Deus, leem a palavra de Deus para você. Você não precisa nem ler, é só ouvir. E você vai receber fé para saber como viver pela fé, dia após dia após dia. Graças a Deus. Entendeu? Então, as dívidas, ou melhor, as dúvidas nossas de cada dia, a gente procura na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, a resposta. E quando nós apoiamos a nossa fé na palavra de Deus, nós sabemos que temos que fazer e vamos fazer. Eu, pelo menos, tenho agido dessa forma. Eu ouço a palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus. Eu procuro meditar na palavra de Deus. E tudo que nós fazemos está fundamentado na palavra de Deus. E você, minha amiga, meu amigo, se quer conservar a sua fé intacta, limpa, pura, perfeita, para você viver pela fé e conquistar a eternidade por essa fé, leia a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém.